Boa tarde, senhora deputada Thaís. Boa tarde, telespectadores, funcionários da casa. Passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. Presente 9 deputados, senhor presidente. 9 deputados. Havendo número legal, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao segundo secretário para leitura da ata da sessão anterior. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa, estão presentes os senhores deputados: Luiz Dantas, presidente; Marcelo Vitor, primeiro secretário; Severino Pessoa, segundo secretário; Francisco Tenório, Dudu Holanda, Carimbão Júnior, Chico Holanda, Gilvan Barros Filho, Inácio Loyola, Isnaldo Bulhões Júnior, Jó Pereira, Léo Loureiro, Marcos Barbosa, Olavo Calheiros, Ricardo Nezinho e Rodrigo Cunha. A número regimental. O senhor presidente declara aberta a sessão. É lida, discutida e aprovada a ata da sessão ordinária anterior. O expediente consta das seguintes matérias: indicação número 468/2017, subscrita pelo deputado Jó Pereira. Requerimento número 1477/2017, justificativa de ausência do deputado Olavo Calheiros nos dias 20 e 21 de 9. Requerimento número 1480/2017, justificativa de ausência do deputado Jairzinho Lira nos dias 13 e 14 de 9. Requerimento número 1481/2017, justificativa de ausência do deputado Jairzinho Lira no dia 27 e 28 de 9. Esgotada a matéria do expediente, na hora do expediente ocupa a tribuna o deputado Léo Loureiro. O orador saúda os alunos da Escola Estadual Mota Trigueiros, presentes nesta casa, que participam de mais uma etapa do projeto Fale Educação. Em a parte, o deputado Rodrigo Cunha saúda os alunos presentes. Encerrada a hora do expediente, passa-se a ordem do dia. Procedida a verificação de quórum, há número legal para deliberar. Em questão de ordem, o deputado Rodrigo Cunha solicita explicação sobre a emenda de sua autoria referente ao projeto de lei número 353/2016, que se encontra em pauta e que a mesma citada não foi incluída na matéria. Em questão de ordem, o deputado Francisco Tenório afirma no seu entendimento que se aprecia a emenda primeiro e depois a matéria. Em questão de ordem, a deputada Jó Pereira pede esclarecimento com relação à apreciação da matéria que se encontra em segunda discussão, sem inclusão da emenda. Em questão de ordem, o deputado Marcelo Vitor diz que, no seu entendimento, houve falha no decorrer da tramitação processual no momento em que a emenda foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça. Ela não foi incluída no processo, sendo o plenário soberano na obrigatoriedade colocar a emenda para apreciação. Em questão de ordem, o deputado Rodrigo Cunha solicita apreciação em destaque do parágrafo 2º e 3º da emenda aditiva número 01 do projeto de lei número 353/2016, no tempo em que solicita a votação nominal. O senhor presidente acata o pedido. O senhor presidente anuncia a apreciação em destaque do 2º parágrafo da emenda aditiva número 01 do projeto de lei número 353/2016. Para encaminhar a votação, o deputado Francisco Tenório solicita seus pares a votarem não e questiona qual a função da CCJ
pois a mesma opinou pela inconstitucionalidade da mesma. Para discutir, o deputado Rodrigo Cunha justifica o seu posicionamento e solicita a seus pares a votarem sim. Para encaminhar a votação, o deputado Olavo Calheiros destaca no seu posicionamento e justifica o seu voto contrário. Procedida a votação nominal, são encontrados 15 votos, sendo 3 votos sim e 12 votos não. Fica rejeitada a emenda. O senhor presidente anuncia a apreciação do destaque do terceiro parágrafo da emenda aditiva número 01 do projeto de lei número 353/2016. Para encaminhar a votação, o deputado Rodrigo Cunha resiste à sua indignação na sustentação jurídica da reprovação da emenda. Procedida a votação nominal, são encontrados 14 votos, sendo 3 votos sim e 11 votos não. Fica rejeitada a emenda. São discutidas e aprovadas as seguintes matérias. Em primeira discussão, projeto de resolução número 75/2017, projeto de lei número 288/2016 e projeto de lei número 467/2017, em segunda discussão. Projeto de lei número 234 e 323/2016 e as indicações número 416, 418, 421, 422, 423, 424, 425 e 426/2017. Quando da discussão da indicação número 424/2017, o deputado Rodrigo Cunha tece críticas com relação à falta de delegacias especializadas de crimes contra a mulher e também a falta de infraestrutura. Para discutir, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior afirma que a criação de uma delegacia especializada para crimes contra a mulher em Rio Largo encontra-se na pauta do governo. Quando da discussão da indicação número 425/2017, o deputado Rodrigo Cunha reitera o pedido. Quando da discussão da indicação número 416/2017, o deputado Gilvan Barros Filho diz que o trecho da pavimentação asfáltica está sendo concluído. Em questão de ordem, o deputado Isnaldo Bulhões Júnior solicita à mesa a distribuição de cópias do projeto de lei número 483/2017 para que seus pares apresentem emendas em tempo hábil. Encontra-se em pauta para recebimento de emenda o projeto de lei número 483/2017. Encerrada a ordem do dia, passa-se às explicações pessoais. Não há oradores em explicações pessoais. O senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã, a hora regimental, e encerra a presente. Ata de reunião. Aos 5 dias do mês de outubro do ano de 2017, nesta cidade de Maceió, capital do estado de Alagoas, às 15 horas, na sala das sessões da Assembleia Legislativa Estadual, estão presentes os senhores deputados Luiz Dantas, presidente, Marcelo Vitor, primeiro secretário, Chico Holanda, Inácio Loyola, Ricardo Nezinho, Rodrigo Cunha, Sérgio Toledo e Severino Pessoa. Procedida a nova chamada, às 15 horas e 15 minutos, permanece a falta de quórum. O senhor presidente comunica a seus pares o falecimento do promotor Francisco Vieira Dantas, homem de grande honorabilidade e estatura moral, a quem presta homenagem e convida para o seu sepultamento na cidade de Jacaré dos Homens. Não há número legal, o senhor presidente convida os senhores deputados para a sessão ordinária da próxima terça-feira, a hora regimental. É o que consta, senhor presidente. Em discussão, a ata. As atas. Não havendo contestação ou impugnação, considero-a aprovada. Passo a palavra ao primeiro secretário para leitura das matérias do expediente. Veto parcial número 12 de 2017, autor Poder Executivo Estadual, mensagem número 45, referente ao veto parcial ao projeto de lei número 320 de 2016, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da lei estadual número 5.346, de 26 de maio de 1992,
que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas e da outras providências. Projeto de Lei Ordinária número 497 de 2017. Autor, Poder Judiciário. Modifica os artigos 39 e 40, ambos da Lei 6.564, de 5 de janeiro de 2005. Cria um cargo de chefe de gabinete da Presidência e 2 cargos de assessor judiciário dos integrantes da estrutura do gabinete de vice-presidência e acrescenta nova redação ao anexo 1º da Lei 7.323, de 4 de janeiro de 2012. Requerimento 1482 de 2017, autor deputado Antônio Albuquerque, requer na forma regimental justificativa da sua ausência no dia 4 de dezembro de 2017. Requerimento 1484 de 2017, autor deputado Gilvan Barros Filho, requer à mesa diretora na forma regimental a justificativa de ausência da sessão do dia 5 de outubro de 2017. Requerimento 1485 de 2017, autor deputado Antônio Albuquerque, requer na forma regimental a justificativa de ausência no dia 5 de outubro de 2017. Requerimento 1486 de 2017, autora deputada Jó Pereira, justificativa de ausência da sessão plenária extraordinária do dia 5 de outubro de 2017. Requerimento 1487 de 2017, autor deputado Marcos Barbosa, requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência no dia 5 de outubro de 2017. Requerimento 1488 de 2017, autor deputado Edival Gaia, requer à mesa, na forma regimental, justificar a ausência nas sessões ordinárias dos dias 4 e 5 de outubro de 2017. Requerimento 1489 de 2017, autor deputado Edival Gaia, requer à mesa diretora, da forma regimental, justificar sua ausência no dia 3 de outubro de 2017. Terminado o expediente, senhor presidente. Por ordem de inscrição, concedo a palavra ao excelentíssimo senhor deputado Rodrigo Cunha. Senhor presidente Luiz Dantas, senhores deputados, deputada Thaís Guedes, a todos que nos acompanham presencialmente aqui na Assembleia, senhores funcionários e a todos que nos acompanham através da TV Assembleia, meu boa tarde. Senhor presidente, utilizo a tribuna nesta tarde de hoje para falar um pouco sobre aquela lei que eu acredito que é a que deve ser mais debatida, mais estudada por todos nós parlamentares, que é a lei que fixa despesas e receitas para o Executivo, para o Governo do Estado, no ano 2018. Então, essa lei ela já está na sua 7ª sessão. Regimentalmente, são 10 sessões para que aconteça a audiência pública, e é necessário que, nesse período, os parlamentares já se debrucem sobre aquilo que está sendo posto, tendo em vista que cada vez mais é necessário exercer não só o controle social, mas exercer nossas prerrogativas de contribuir para esse Estado. E assim eu estou fazendo, senhor presidente. E fazendo uma análise minuciosa, alguns pontos merecem, de fato, uma atenção dessa casa. Essa casa tem como missão, quando identificar uma falha, mostrar para o governo que não pode permitir, que não pode prosseguir, que não deve prosseguir nessa mesma toada, porque senão quem vai perder é o Estado de Alagoas. Fazendo uma simples análise, alguns fatos chamam atenção. É lógico que é necessário avaliar, principalmente, a nossa educação, a nossa saúde, a nossa segurança, verificar qual é a prioridade que será dada no ano de 2018, e isso nós temos que fazer de agora, para que a gente também possa acompanhar e fiscalizar se de fato vai ser realizado ou não o que está sendo posto no papel pelo governo. Então, muito me chama a atenção
senhores deputados, quando eu olho para o orçamento de 2018, quando eu vou na função da educação, ter que afirmar aqui que o governo manda para essa casa um projeto investindo R$1 milhão a menos do que investiu na educação no ano passado. Ou seja, começa a dar um passo atrás naquilo que já vem há muito tempo sendo uma mácula do Estado de Alagoas. Nós temos cada vez mais que priorizar, sim, a educação. No ano passado, fiz um comparativo entre a educação e a segurança, ressaltando que a segurança é onde se tem a prioridade número 1 do Estado, onde fosse investido muito mais em segurança do que a educação. E neste ano, novamente, a educação está recebendo menos investimentos que no ano passado. Então, eu acredito que é algo para ser aprofundado. E quando a gente começa a ter uma preocupação sobre isso, deputado Léo Loureiro, fazendo essa análise desse recuo, que no meu ponto de vista, não estamos nos melhores dos mundos na educação para permitir um não investimento no mínimo do que se foi no ano passado. Não se trata de limitar os gastos, não se trata de reduzir custos, porque em outras partes não foram reduzidas, mas se trata, por exemplo, já estava previsto, eu queria falar hoje sobre esse assunto, mas quando eu acordei que eu fui me atualizar com as notícias do dia, acessando os sites, a principal manchete é justamente a que informa que Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo do país. Então, é um dado extremamente importante dizer que nós vivemos num estado em que 20% da população acima de 15 anos não sabe ler. Ou seja, são aquelas que são mais facilmente enganadas. A média do país são 8%. Nós vivemos mais que o dobro daquilo que o país inteiro permite como sendo a sua média. Então, viver num estado como esse, onde 20% das pessoas acima de 15 anos são analfabetas, aumenta muito a nossa responsabilidade aqui. E para demonstrar essa responsabilidade, eu acho que é necessário, sim, não permitir esse retrocesso. Não permitir, é até simbólico isso, que no ano de 2018 se invista menos em educação do que se investiu no ano anterior, e assim sucessivamente. E quando busca as soluções, alguém pode chegar e dizer, olha, é algo momentâneo, isso aqui é fruto de um passado, e não é bem assim. Essa casa aqui, a Assembleia Legislativa, aprovou no ano passado um orçamento, aqui eu vou falar da educação de jovens e adultos, aprovou o Estado de Alagoas a gastar, a investir nesse ano de 2017, deputada João Pereira, 28 milhões de reais na educação de jovens e adultos no ano de 2017. Foi isso que nós aprovamos aqui na nossa lei orçamentária de 2017. E desses 28 milhões, acreditem, apenas foram utilizados, empenhados, pagos, liquidados, R$1 milhão e 100 mil reais. Então, olha só, eu venho aqui a público dizer que nós temos a maior taxa de analfabetismo do país. Não é uma das piores, é a pior. São 20%, é mais que o dobro da média nacional. Venho aqui dizer que nós aprovamos que o Estado execute, que o Estado realize ações para diminuir esses índices, autorizando com que ele gaste 28 milhões de reais. Estamos no meio do mês 10 de 12 meses e só foram gastos R$1 milhão e 100 mil reais. Ou seja, não foi dada prioridade para educar esses jovens, a esses adultos que precisam ingressar numa melhor condição de trabalho, terem condições de ocupar cargos cada vez melhores e, principalmente, possam ser mais conscientes na hora de votar, possam ser mais conscientes na hora de consumir, possam ser mais conscientes na hora de educar sua família. Então, é através desses números que eu venho aqui fazer uma reflexão, já me adiantando nesses estudos que eu acredito que os senhores também fazem sobre a lei orçamentária, não só para apresentar na audiência pública de uma forma extremamente rápida, mas também para que a gente apresente nossas emendas no sentido de não permitir
um retrocesso não permitir que o Estado de Alagoas invista menos em educação do que investiu no ano passado, porque as coisas não estão boas. Trouxe esse dado que é importantíssimo apenas para simbolizar, e foi a notícia do dia de hoje, que Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo do país. Então, sendo assim, eu gostaria de ouvir a contribuição também da deputada Jo Pereira. Boa tarde, senhor presidente, colegas deputados. Deputado Rodrigo Cunha, que traz hoje a esta casa um tema de extrema importância, deputado. E o que Vossa Excelência diz na tribuna desta casa apenas demonstra o quanto a educação é prioridade nos discursos, nas falas, mas ela não é prioridade na prática, nem mesmo na execução orçamentária, né? Porque estamos falando do orçamento de 2018, mas a reflexão da execução orçamentária do orçamento deste ano é extremamente importante, porque quando nós observamos que foi destinado à educação de jovens e adultos o número de 28 milhões, e nós estamos no mês 10 executando apenas um pouco mais de R$1 milhão, significa que a educação não é efetivamente, a prestação do serviço à educação não é prioridade. E a gente volta aqui a relembrar e a chamar a atenção que investir em educação não é investir apenas em infraestrutura. Nós precisamos investir nos profissionais, nós precisamos investir na educação básica, que é, ao meu ver, a principal, onde deve estar canalizado o principal investimento da educação pública é na educação básica. Não se ensina e não se admite alunos no ensino médio que não tenham educação básica, que não saibam ler, né? Que não saibam ler no sentido mais amplo da palavra, ler e ler as entrelinhas, não apenas juntar letras, né? Não se admite que o investimento no ensino superior para que esse investimento possa ser usufruído por alunos que não tiveram uma educação básica de qualidade. Então, o que deve haver, e aqui eu gostaria de acrescentar mais um outro ponto com relação à educação de jovens e adultos, que como a educação de jovens e adultos é uma educação fundamentalmente básica, né, fundamental, ela geralmente é repassada para os municípios. Mas a gente já pode enxergar ao longo do tempo que os municípios não conseguem sozinhos investir em educação, na educação fundamental. Precisa haver um esforço conjunto, principalmente dos entes federados que arrecadam mais que os municípios, que no caso o Estado e a União. Precisa haver um esforço conjunto de todos os governos para que nós possamos tirar a nossa educação básica do patamar que ela está hoje e dar às nossas crianças e aos nossos adolescentes a educação que eles merecem, que eles precisam, que é extremamente necessária. E nesse contexto, eu inclusive já entrei com pedido nesta casa de uma audiência pública, deputado Rodrigo Cunha, que eu gostaria de convidar todos os demais deputados para juntos discutirmos o orçamento da criança e do adolescente. E no contexto do orçamento da criança e do adolescente, conseguir extrair do orçamento do Estado os recursos, principalmente direcionados à área da educação. E aí o orçamento de investimento nas políticas públicas voltadas para as nossas crianças e para os nossos adolescentes, sejam elas de saúde, de educação, de cultura, de esporte, de lazer, né? E aí, nesse sentido, nós poderíamos, dentro do contexto dessa audiência pública, discutir especificamente o orçamento da educação e trazer para esta casa o secretário de Educação, para que ele possa explicar os números da execução orçamentária de 2017 e do planejamento para 2018. Muito obrigada pelo aparte. Eu agradeço a deputada Jo Pereira e acho importantíssimo, deputada, segmentar. Então, fazer uma audiência pública segmentada, focada na criança e no adolescente, não é apenas o ECA, não é só isso. Vossa Excelência inova aqui realmente ao querer trazer tudo aquilo que interfere nesse segmento específico. Tenho certeza que tem condições maiores de ser mais produtivo e efetivo. Então, da mesma forma, deputada, quando eu hoje abri o jornal, leio uma matéria como essa, que fala
aqui em Alagoas tem a maior taxa de analfabetismo do país, não posso virar a página e achar que isso não é comigo. Eu sou deputado estadual. Eu aqui represento muitas pessoas que escolheram para que aqui influenciasse nas políticas públicas do Estado. E penso, como é que eu posso fazer isso como parlamentar? Como é que eu posso melhorar a educação de jovens e adultos? Principalmente através da lei orçamentária. Aí fui para a lei orçamentária de 2017, desse ano, que me assustei. Com desses 28 milhões, apenas 1 milhão tinha sido utilizado. E aí, fui analisado em 2018, não apenas de educação, que, como eu falei, reduziu o valor em relação a 2017, mas especialmente da educação de jovens e adultos. E aí, se tinha 28 milhões no início do ano, em 2017, se executou 1 milhão, para esse ano agora de 2018, a lei orçamentária vem com 2 milhões. Poderia até ser interessante que esses 2 milhões, se aquilo que foi executado durante esse ano desse conta do recado, mas não é isso que os números mostram, não é isso que o IBGE divulgou, que a Fundação Abrinq divulgou. Então demonstra que é necessário sim ter mais investimentos. E aí, se pensar em várias políticas públicas direcionadas para os jovens e adultos, sim, não é jogar dinheiro fora, não é pensar nas crianças apenas, pensar assim, nessas pessoas, que é a grande maioria da população de Alagoas. Então, acredito que nós podemos muito avançar nas discussões pré-audiência pública orçamentária, fazer nossas emendas, sensibilizar a comissão também e, principalmente, a população, os professores, as pessoas que se incomodam em uma redução no investimento na educação, ou pelo menos que venham aqui discutir, debater, que o secretário compareça e venha esclarecer algumas dúvidas. De repente, ele tem uma justificativa para isso. E aí, tentando ser bem objetivo, demonstrar como é que se reduz de 28 milhões para 2 aquilo que não se alcança a meta estipulada no próprio Plano Estadual da Educação. Então, sendo assim, senhor presidente, também gostaria de ouvir o deputado Isinaldo Bulhões, que está pedindo a palavra. Deputado Rodrigo, semana passada tive a oportunidade de fazer uma solicitação à mesa diretora para que encaminhasse o material do orçamento do Estado 2018, da proposta da lei orçamentária, para que ficasse mais fácil, para que esse debate realmente viesse a acontecer com mais frequência e nós passássemos a respeitar o prazo regimental. E, pelo visto, isso tem funcionado e é isso que a gente tem que aproveitar durante essas sessões que o projeto de lei fica à disposição em pauta para recebimento de emendas. Mas é importante também, quando discutir orçamento, lembrar que a peça orçamentária ela não é uma peça impositiva. Ela é a base de um planejamento e quando há algum ajuste de um ano para o outro, isso não quer dizer diretamente que os investimentos diminuíram. Efetivamente, o que a gente tem que levar em consideração quando falar em investimento, ou em saúde, ou educação, em segurança, ou qualquer outra área, é o comparativo do que efetivamente foi feito com os anos anteriores. E não é verdade, que os investimentos em educação, nos últimos anos, no atual governo, em relação aos anos anteriores, eles diminuíram. Talvez a peça orçamentária ela tenha tido alguns ajustes. A educação tem muitas verbas vinculadas também ao plano federal. Não estou dizendo que Vossa Excelência falou que os investimentos diminuíram, mas se passa uma imagem, se não deixarmos claro aqui na discussão, que é isso que efetivamente acontece. E quando também Alagoas, ela ainda continua com maior índice de analfabetismo entre as unidades federativas do Brasil, não quer dizer que ela também não evoluiu. Lamentavelmente, diante desses dados trazidos por Vossa Excelência, nós não sei de que ano está baseado, quais são os anos, de 2015, no caso, se a gente não conseguiu evoluir em colocação, que é o mais importante, que é o que o governo vem lutando
para que isso aconteça. Eu tenho certeza que houve uma redução nesse período até hoje do analfabetismo. Portanto, a pasta tem sido prioridade. Eu acho que me sinto aqui na obrigação de fazer essa defesa. O governo do Estado tem à frente da Secretaria de Educação o retrato da sua prioridade, até porque o vice-governador é o secretário de Educação. Portanto, que a gente continue semanalmente com a discussão orçamentária, hoje pela saúde, hoje pela educação, amanhã pela saúde e todas as pastas que possui o governo do Estado, mas sempre deixando claro que não é uma peça impositiva e o ajuste orçamentário não reflete a redução de investimento. Muito obrigado pela oportunidade de fazer essa parte no discurso de Vossa Excelência e parabéns pela preocupação da discussão do orçamento do próximo ano. Muito obrigado, deputado Rodrigo. Agradeço ao deputado Isnaldo pela parte. É importante realmente deixar claro que a gente realmente possa aqui fazer discussão em alto nível, discussão com o mesmo objetivo de melhorar os nossos péssimos índices. Eu aqui, deputado, me referi, acho que fui muito claro, e geralmente quando eu faço uma análise da lei orçamentária, a minha metodologia é fazer sempre um comparativo diretamente com o ano anterior. Então, a análise que eu fiz foi dessa diminuição de R$1 milhão, foi em relação ao investimento na função educação no estado de Alagoas, no ano de 2017, relacionado com aquilo que está nessa casa para ser aprovado para 2018. E pedindo aos senhores parlamentares que não permitam isso, que vamos demonstrar sim que a educação tem que ser prioridade, vamos sim fazer nossas emendas para contribuir. Demonstrei aqui o fato concreto ao trazer o assunto do dia, que foi a informação do IBGE e da Fundação Abrinq, em que afirmou que Alagoas tem a pior taxa de analfabetismo, cerca de 25% da população acima de 15 anos. É muita coisa. Então, são essas pessoas que acabam, muitas vezes, decidindo as eleições e que é necessário que nós, como parlamentares, possamos interferir na mudança dessas políticas. Então, isso vem através de fiscalização, de monitoramento do próprio orçamento, verificando o que é que foi executado durante o ano 2017, porque eu vou cobrar, sim, diretamente ao secretário de Educação. Já vou fazer uma indicação, já vou encaminhar pedidos de informação para saber por que desses 28 milhões, apenas 1 milhão foi gasto naquilo que Alagoas tem um dos piores índices e naquilo que influencia diretamente na autoestima, na expectativa de melhora de vida do cidadão alagoano, no número superior a 20% dessa nossa população acima de 15 anos. Então, é essa a função do parlamentar, é com isso que eu me sinto preenchido neste poder, ao poder executar essas nossas prerrogativas. Então, sendo assim, senhor presidente, eram essas informações que eu queria trazer hoje, a gente possa seguir com a nossa sessão. Passo a palavra ao deputado Inácio Loyola. Senhor presidente, deputada Jó Pereira, neste dia 4 de outubro de 1917, aniversaria hoje o centenário de morte do maior empreendedor do Nordeste brasileiro, em especial o senhor presidente do Sertão de Alagoas, Delmiro Gouveia, que se instalou no pedaço de chão geograficamente estratégico, próximo às divisas da Bahia, de Pernambuco e de Sergipe. E graças a esse homem de vocação empreendedora, o Alto Sertão alagoano cresceu e se desenvolveu, a ponto de abrir oportunidades e oferecer melhores condições de vida ao povo sertanejo, mas, ao mesmo tempo,
a ponto de encher os olhos de grupos industriais internacionais para a competitividade de seus produtos têxteis e o crescimento exponencial da nossa região, de maneira que recebeu inúmeras propostas para a venda de sua indústria. A dinâmica e a competitiva Fábrica da Pedra, que fora fundamental para dinamizar e impulsionar toda a região circunvizinha, ao município hoje, que homenageia com seu nome Delmiro Gouveia, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, filho do cearense Delmiro Porfírio de Farias e da pernambucana Leonila Flora da Cruz Gouveia, nasceu exatamente no dia 5 de junho de 1863, na fazenda Boa Vista, localizada no município de Ipu, no estado do Ceará. Delmiro, senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, era um homem visionário que gostava de conhecer e investir em projetos ousados que rendessem bons negócios. Com sua vocação empreendedora, de homem de negócio, ficou encantado com a Feira Internacional de Chicago, isso em 1893, a ponto de ser referência para seus futuros empreendimentos, a exemplo do mercado do Derby, na cidade do Recife. Contudo, foi no estado de Alagoas, no povoado da Pedra, já que naquela época pertencia Pedra ao município de Água Branca, localizado no nosso Alto Sertão, em uma área estratégica de fronteira com os estados de Pernambuco, Sergipe e Bahia, que ali se mostrou ao mundo a sua capacidade e o seu arrojo ao investir em uma região ainda desprovida de infraestrutura. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que em 1896, 1897, deputado Chico Holanda, Euclides da Cunha veio acompanhar, como jornalista, a sangrenta Guerra de Canudos na Bahia. E ao final da sangrenta Guerra de Canudos, resultou naquela sua obra Os Sertões, que o credenciou para chegar à Academia Brasileira de Letras. E naquele momento, deputado Gilvan Barros Filho, ele batizou essa região do semiárido nosso como uma região ignota, uma região inviável, uma região inóspita, uma região, podemos dizer, sem futuro. Isso em 1896, 1897, ao final do século XIX. Poucos anos depois, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, quando chega a Alagoas, mostrou que Euclides da Cunha estava totalmente enganado. Na época, a estrutura da região era muito precária, sem abastecimento de água e com a presença apenas de uma estação da ferrovia Paulo Afonso e de algumas casas de taipa. Sua passagem por Alagoas teve início em 1903, com a compra da Fazenda Pedra, e atuar no comércio de couro de cabra e de bode. O comércio de couros de cabra e bode prosperou e transformou significativamente a região, criando um novo centro comercial de couros. Em 1909, Delmiro Gouveia já tinha feito uma fortuna retomando a liderança nos negócios de quando vivia em Pernambuco. Com recursos e diante do potencial energético da Cachoeira de Paulo Afonso
iniciou a construção da primeira usina hidrelétrica do Brasil. Após 2 anos de trabalho, no ano de 1913, é inaugurada a usina de Angiquinho. Não só a primeira hidrelétrica do Brasil, como foi a primeira hidrelétrica da América Latina. Eu já disse várias vezes aqui que o engenheiro responsável pela construção, deputada Jó Pereira, dessa usina hidrelétrica, como também da fábrica da pedra, foi um engenheiro italiano chamado Luigi Borella, que por circunstância do destino era o bisavô do nosso ilustre deputado, colega Sérgio Toledo. Então, a família do deputado Sérgio Toledo tem uma participação direta nesse grande marco da história do Nordeste. Delmiro Gouveia também viabilizou a construção de uma vila operária, escolas, estradas e o fornecimento gratuito de água e energia para a região do povoado da Pedra. Em 1914, Delmiro Gouveia construiu uma fábrica, a Fábrica da Pedra, para a produção de fios e linhas de costura, que utilizava a energia da usina de Angiquinho e empregava isso, em 1914, 2.000 operários brasileiros. A fábrica tornou-se referência na época, passando a comercializar seus produtos no Brasil e a exportar para o Peru e para o Chile. A expansão da Fábrica da Pedra trouxe também benefícios diretos para o campo, pois a alta demanda da matéria-prima do algodão levou a cultura a espalhar-se na região, melhorando as condições dos produtores e agricultores. Mas eu concedo uma parte com muita honra ao jovem e combativo deputado Gilvan Barros Filho. Senhor presidente, deputada Jó Pereira, senhores deputados, deputado Inácio Loyola, com muita propriedade traz esse belíssima história de Delmiro Gouveia, onde foi um visionário naquela época, onde levou o desenvolvimento onde não existia, enfrentou diversas dificuldades para trilhar o caminho do desenvolvimento. E hoje a Fábrica da Pedra se encontra fechada. Tenho certeza que Delmiro está inquieto com tudo isso, por ter construído com tanta dificuldade, enfrentado tantos desafios. E hoje, infelizmente, a Fábrica da Pedra se encontra fechada, onde já empregou mais de 2.000 homens e hoje o sertão alagoano encontra-se em luto, pois o fechamento de uma fábrica como aquela de tamanha importância para o estado de Alagoas é de um modo assim, de um impacto gigantesco, pois a quantidade de gente que emprega ali em toda a região é enorme. O comércio sente já essa perca e sentirá muito mais, pois a cada dia que passa a dificuldade aumenta. Eu gostaria muito de aqui estar comemorando a reabertura daquela fábrica. Claro que não depende do Poder Legislativo, mas sim de os empresários enfrentar toda essa dificuldade. Eu me lembro aqui também um pronunciamento que fez, falando sobre o centenário da Fábrica da Pedra. E ele comemorou
com as suas portas fechadas. E de lá para cá, infelizmente, não conseguiram reabrir. Mas parabéns pelo tema, pela história que mais uma vez traz do nosso sertão alagoano, mais essa aula brilhante da nossa história, com tantos detalhes e tanta riqueza. Parabéns, deputado Inácio Loyola, por mais uma vez trazer a essa casa um tema tão importante. Agradeço, deputado Gilvan Barros Filho, pela sua participação e, evidentemente, como eu disse, Vossa Excelência é um grande representante do povo de Alagoas aqui na Casa Tavares Bastos. Mas, deputado Chico Tenório, a lenda diz que Delmiro Gouveia, quando teve a ideia de construir a hidrelétrica de Angiquinho, foi pedir autorização ao governo de Pernambuco. Naquela época, o presidente da província de Pernambuco, o governador de Pernambuco era Dantas Barreto. E por questões políticas, já que a captação pertencia ao estado de Pernambuco, ele não autorizou a construção dessa hidrelétrica, onde o projeto de Delmiro Gouveia era levar energia, não só para o povoado Pedra, mas levar até a cidade do Recife. Por divergência política, ele não autorizou. E sai lá de Delmiro Gouveia, rumo a Pedra, hoje Delmiro Gouveia, Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, abatido, deprimido, ao se aproximar da Pedra, se depara com um caboclo construindo uma casa em suas terras. Ele salta do seu automóvel, questiona aquele caboclo porque estava construindo aquela casa sem autorização dele, e esse caboclo, esse sertanejo, por mais que tentasse convencer, Delmiro Gouveia não convencia. E lá pelas tantas, esse sertanejo disse: coronel, eu estou construindo essa casa. Se o senhor achar ruim, depois derrube. Ele disse: repita, eu estou construindo esta casa. Se o senhor achar depois ruim, derrube. Ele disse: você tem toda a razão. Eu também vou construir a hidrelétrica de Angiquinho sem autorização do governador de Pernambuco. Se ele achar ruim, depois venha derrubar essa. E foi assim, com um caboclo, um sertanejo, que ele gostava de aliar sempre o conhecimento científico com o conhecimento empírico. No entanto, senhor presidente, senhores deputados, deputada Jó Pereira, toda a ascensão de Delmiro, que não só trazia benefícios para ele, como também para toda a população local, passou a ser uma ameaça para os coronéis da região e também para os grupos estrangeiros. A poderosa fábrica inglesa Machine Cotton, que também produzia fios e linhas de costura, passou a pressionar Delmiro Gouveia em busca da aquisição de sua fábrica. Exatamente no dia 10 de outubro de 1917, há 100 anos atrás, às 20h30, em frente ao seu chalé, perto da Fábrica da Pedra, Delmiro Gouveia foi assassinado com 3 tiros aos 54 anos de idade. Delmiro Augusto da Cruz Gouveia, um cearense empreendedor, que antes de sua morte mostrou a todos nós e ao mundo a força do nordestino e principalmente as potencialidades do nosso sertão alagoano. Ou seja, com absoluta certeza, no meu entendimento, o futuro do Nordeste está exatamente nessa região que anos e anos depois eu batizei a região dos Lagos do São Francisco como o futuro do Nordeste brasileiro. Mas com muita honra eu concedo também uma parte ao deputado Rodrigo Cunha. Deputado Inácio, Vossa Excelência
traz, eu acredito, aquilo que é importante para nós alagoanos, principalmente nesse momento dos 200 anos de Alagoas, falar e resgatar algo de positivo que deve ser passado por gerações. Vossa Excelência, com muita propriedade aqui, está fazendo um resgate, um relato histórico minucioso, com detalhes bem específicos sobre a vida de Delmiro Gouveia. E eu tive a oportunidade de, no domingo, ler uma matéria muito interessante, a matéria que foi, inclusive, matéria de capa do jornal Tribuna, aqui em Alagoas, que colocou como manchete o segundo assassinato de Delmiro, mostrando que 100 anos após a morte do industrial Delmiro Gouveia, seu legado está praticamente desaparecido. Fez aqui duas relações, principalmente, como Vossa Excelência aqui já trouxe, uma delas relacionada à Fábrica da Pedra, a situação de que recentemente chegou a empregar 400 pessoas, então imagina o que é no interior, 400 pessoas que tinham ali toda uma expectativa de crescimento, um emprego que já se torna até familiar, que é um parente, é um amigo, todos ali na mesma energia, de uma hora para outra, não de uma hora para outra, mas em um momento perder essa expectativa. E busca essa expectativa no mercado, no comércio, que também já não está como já foi em outro momento. Nós sabemos que os sertanejos estão sofrendo bastante. Então pega nesse ponto da Fábrica da Pedra e pega no ponto também da usina de Angiquinho, como Vossa Excelência bem trouxe aqui à tona, dizendo que, inclusive, ela está fechada para visitação ao público, o que é lamentável. E aí sim, eu acho, o deputado Gilvan Barros aqui falou que essa casa aqui não pode fazer muita coisa relacionada à Fábrica da Pedra, e não pode, mas eu acho que talvez esse outro ponto, e Vossa Excelência, como a propriedade que tem na região, a gente tentar verificar por que está fechado para visitação, tendo em vista que é um local tombado, historicamente como um patrimônio nacional. Além disso, onde se encontra o maior acervo, salvo engano, se encontra o maior acervo sobre o cangaço no país. Então, acho que é importante resgatar para a população, não é nem só da região, mas para quem vai visitar, conhecer um pouco mais da história de Delmiro Gouveia. Então, parabenizo Vossa Excelência por trazer esse assunto que é importante ser debatido aqui dentro da casa. Agradeço, deputado Rodrigo Cunha, e realmente as colocações de Vossa Excelência são extremamente pertinentes. Mas nós não poderíamos terminar esse pronunciamento, senhor presidente, sem ouvir o deputado Sérgio Toledo, como eu coloquei. Ele faz parte dessa história. Não me canso de dizer desta tribuna, o engenheiro responsável pela construção da hidrelétrica de Angiquinho, o engenheiro responsável pela construção da Fábrica da Pedra, foi o italiano Luigi Borella, que simplesmente foi o bisavô do ilustre deputado Sérgio Toledo. Com a palavra, o deputado Sérgio Toledo. Agradeço, deputado Inácio, e Vossa Excelência, para mim não é nenhuma novidade trazer todos esses temas que Vossa Excelência traz aqui para essa casa e que prende a atenção de todas as vezes que Vossa Excelência vem com temas, e todos nós aqui, deputados, ficamos todos entusiasmados com o seu pronunciamento, porque o senhor estuda, é um estudioso da área, um estudioso que vem pesquisador, que está na sua veia, no seu sangue, esse espírito de trazer essa informação aqui para esta casa. E quando Vossa Excelência conta, e justamente fazendo o aniversário de morte de Delmiro, trazendo no dia de hoje, para ficar nos anais dessa casa, a lembrança vai ficar nos anais, e traz temas dessa magnitude. Como Vossa Excelência colocou, Delmiro passou já por diversas dificuldades, brigas, né? Briga com o governador de Pernambuco, depois fugiu com
A filha dele, se não me falha melhor, não, foi a filha de um... Filha dele, né? Filha dele fugiu, levou para Delmiro Gouveia, que era Água Branca ainda, não era nem Delmiro Gouveia, era Água Branca. Quer dizer, é uma pessoa que sabia, construiu o primeiro shopping, né? Que é ali no Derby, se não me falha a memória. Então, uma pessoa que tinha um dom, tinha uma facilidade muito grande, uma visão de desenvolvimento, de negócios, enfim, de tudo. Começou, como Vossa Excelência colocou, começando com couro, com negociação, né, do costume, enfim. E daí teve a grande ideia de transformar e concorrer com os ingleses que dominavam toda essa região daqui da América do Sul. E ele fez realizar esse sonho de construção dessa fábrica, e onde enfrentou de igual para igual e negociava com o seu tecido, com a fábrica que produzia, talvez até melhor do que os ingleses colocava aqui os produtos dele no Brasil. Então, e Vossa Excelência lembra, todos os seus pronunciamentos, lembra justamente desse episódio do meu bisavô. E realmente eu só estou aqui por conta de Delmiro teve a ideia de construir aqui em Delmiro Gouveia, né? Hoje Delmiro Gouveia, essa fábrica, toda essa estrutura, onde o seu sócio foi lá, que era o italiano também, foi lá na Itália buscar um engenheiro que soubesse lidar com energia, com equipamentos, com máquinas, com tudo isso aqui. E ele veio para o Brasil também solteiro, que ele era solteiro, e veio, casou com a cearense, que morava em Recife, e também levou lá para, hoje, Delmiro Gouveia, que era a fábrica da pedra, que pertencia ao município vizinho lá. E daí nasceu a minha avó, que foi uma das 3 filhos dele. Ele teve duas filhas e um filho. Essa filha foi a minha avó. E daí desenrolou, teve filhos e casou, e meu avô foi para lá, enfim, tudo que a história desenrola, a história de Delmiro e a minha família também. Mas, deputado, a gente fica querendo relembrar, querendo ir buscar informações, porque na realidade, quando fechou a fábrica, e ele ficou até os últimos momentos, quando Delmiro morreu, ficou tocando e ajeitando e cuidando da fábrica, porque aquilo foi a vida dele ter feito aquela parte de toda da indústria, da energia, das fábricas. Tinha naquele tempo, você imagina naquele tempo, deputado, ter gelo, fábrica de gelo, e tinha uma fábrica de gelo lá na indústria lá da fábrica da pedra. E ele foi a vida dele. Então, ele quando fechou, arrumou a família, se juntou e vamos voltar para a Itália. Já tinha contactado com a família, que estaria voltando com a família, não mais só, mas já com 3 filhos, a mulher e 3 filhos. E no percurso de Delmiro para Pernambuco, ele em Garanhuns, chegou em Garanhuns, infartou e teve um infarto fulminante. E morreu, talvez pelo desgosto de estar saindo de uma vida que se deu, de uma estrutura que se deu, de um potencial que tinha aquela fábrica naquela época. E se tivesse funcionando hoje, também teria uma parte importante. Você imagina naquela época como não seria aquela importância para toda aquela região, aquela fábrica funcionando. Passaram o telégrafo lá para a Itália e veio 2 irmãos dele, veio para cá, embalsamou e levou. E a minha avó não, por minha sorte, né, minha avó não quis ir para a Itália, quis ficar no Brasil. E aí uma das filhas casou com o meu avô e aí surgiu. Eu estou hoje aqui contando essa história para Vossa Excelência e demais os deputados aqui presentes. Então, isso é a vida que a gente tem, né? Cada um tem uma história, cada um tem uma situação de como se fez a família, né?
E o que a gente lembra, e aí eu quero dizer a Vossa Excelência, que em todo esse período que a gente vem, não teve contato com os familiares lá da Itália. E, por surpresa nossa, a gente conseguiu um contato, a questão de 30 dias atrás, com um dos também bisnetos do irmão do meu bisavô, e do qual ele lembrava que tinha realmente um tio-avô que realmente veio para o Brasil e tudo, e se chamava justamente Luigi Borella e tal. Então, quer dizer, acendeu inclusive já uma vontade de ir à Itália para encontrar com essa família, de estar vendo e relembrando, vendo realmente a ramificação do Luigi Borella que tem lá, do qual ele inclusive relata que tem muitos processos, ele cuidou da eletrificação de várias regiões lá da Itália, era a especialização dele, que era a eletrificação das cidades. Então, quer dizer, era um engenheiro voltado para aquilo que o Delmiro queria que viesse, a geração de energia, e aquele grande projeto que ele tinha de transformar uma grande hidrelétrica para abastecer todo o Nordeste brasileiro de energia, e o desenvolvimento, e se assim conseguisse fazer, hoje o Nordeste talvez tivesse uma industrialização muito forte no Brasil, no país aqui, e talvez a gente tivesse em uma outra situação, né? Estou falando isso economicamente falando, para o desenvolvimento, como foi São Paulo e outros estados da nossa federação, que desenvolveram graças a esses grandes investimentos que tem. Mas, infelizmente, a sorte não bateu no nosso estado de Alagoas, né? E teve todos esses obstáculos para que não conseguisse realizar esse sonho de Delmiro Gouveia, que era fornecimento de energia, e que a fábrica da pedra fosse também num patamar muito maior do que ele colocou, que já foi muito para aquela época, pelaquela região, enfim, já foi muito, mas ele tinha uma visão muito grande, e era um homem que talvez a gente vai demorar um pouquinho para encontrar um homem que tenha a mesma visão que ele tenha. Talvez tenha ou não tenha conhecimento, mas a visão que ele teve naquele momento, com toda aquela dificuldade, e montar a estrutura e peitar, como a gente popularmente, peitar os ingleses aqui dentro da América do Sul, não é fácil, né, para que chegar onde a gente chegou. Então, deputado Inácio, eu quero parabenizar mais uma vez a Vossa Excelência, dizer, é um tema que eu fico empolgado, não por ser da minha família, também por ser da minha família, mas também pela forma de quem era aquela estrutura montada naquela dificuldade. Eu imagino hoje, deputado Inácio, se você vai montar uma empresa onde a gente tem água, energia, onde a gente tem toda uma facilidade de mão de obra, né, qualificação, tudo isso, já tem uma dificuldade muito grande. Agora, Vossa Excelência, imagine isso voltando lá 100 anos atrás, 100 e poucos anos atrás, para preparar toda essa estrutura, trazer equipamento, trazer ferragem, montar, projetar e fazer o que ele fez plantar no sertão, né, o algodão, né? Quer dizer, isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar isso, não consegue dimensionar o que é esse sacrifício e assim, alguém poderia até dizer, essa loucura, né, de colocar num local daquele, sem nenhum tipo de ajuda que pudesse para a implantação daqueles equipamentos. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, agradecer as palavras à minha família e dizer que eu tenho muito orgulho de ser alagoano, tenho muito orgulho de pertencer a essa grande história. Falhou aqui. Pertencer a essa grande história que Delmiro construiu aqui em Alagoas, e que a minha família também tem um pedacinho dessa história lá,
que graças a elas eu estou aqui falando para Vossa Excelência e para todos os deputados desta casa, que vai ficar com certeza gravado nos anais desta casa, esse grande debate que Vossa Excelência traz em todos os momentos aqui de Alagoas. Parabéns, deputado. Agradeço, deputado Sérgio Toledo. Jamais poderíamos hoje render homenagens a esse homem de uma visão cosmopolita, que era Delmiro Gouveia, um homem, no meu entendimento, um superdotado. Sem a participação, sem o depoimento de Vossa Excelência, já que, como eu disse, o seu bisavô, o engenheiro Luigi Borella, foi o engenheiro responsável pela construção tanto da hidrelétrica de Angiquinho como da fábrica da pedra. Senhor presidente, eu costumo dizer que os grandes homens não morrem, eles se encantam. E com absoluta certeza, no meu entendimento, Delmiro Gouveia não morreu. Delmiro Gouveia, deputado Severino Pessoa, se encantou. E por conta disso estamos hoje aqui, depois de 100 anos da sua macabra morte, rendendo homenagens e se espelhando naquele que acreditou no nosso sertão, que acreditou no nosso Nordeste. Muito obrigado, senhor presidente. Muito bem, deputado Inácio, parabéns. Vossa Excelência é um excelente historiador. Antes de fazer agronomia, como Vossa Excelência fez, eu acho que, por natureza, Vossa Excelência fez história e fez bem ao fazê-la, porque sabe narrar como ninguém uma história, né, e uma história bonita como essa. Parabéns, isso aí enriquece o vosso currículo e o currículo do Estado de Alagoas. Não havendo mais oradores inscritos, encerro o expediente e passo a ordem do dia. Para isso, passo a palavra ao primeiro secretário para verificação de quórum. 12 deputados presentes, senhor presidente. Não havendo número legal para deliberar a ordem do dia, eu encerro a presente sessão, convidando os senhores deputados para a sessão ordinária de amanhã em horário regimental, agradecendo a presença de todos. Presidente, bom final de semana. Amanhã não veio, não.